Ó, vou ficar em pé para me apresentar. Bom dia a todos, né? Pessoal que veio aqui para treinar com vocês. Foi um prazer estar aqui. A convite do meu amigo Valien, com meu companheiro de equipe Calói aqui, Márcio Ravelli, um grande ciclista de mountain bike, fenômeno no Brasil, né? Na época talvez não teve a oportunidade que teve a Avancini, mas era um ciclista tão bom quanto a Avancini, eu acho que até melhor, Ravelli. Gente, eu vou contar um pouquinho, ser breve um pouquinho da minha história, para não ficar muito cansativa a nossa reuniãozinha aqui. Depois, se vocês quiserem fazer perguntas, estarei aberto a perguntas, tá? Eu só quero dizer que eu não gosto de falar sobre política, sobre federações, problemas de federação, de confederação. Isso daí é uma coisa que não cabe a mim, né? Julgar. Mas vamos ter um papo agradável aqui sobre o ciclismo. E principalmente no ciclismo da minha época, que era um ciclismo saudável, né? Um ciclismo na raça, um ciclismo de sofrimento, com as bicicletas pesadas, com material ruim, certo? Medicamento não tinha nada, era um ciclismo puro e um ciclismo que todo mundo fazia por amor, não era por dinheiro. Então, vou falar um pouco disso daí pra vocês, tá bom? Ó, eu comecei minha carreira em São José do Rio Preto, ainda bem criança, com 17 anos, um ciclista com uma formação física muito em desvantagem dos outros ciclistas, sabe? Eu tinha 50 quilos, era muito magro, muito seco. E eu me destaquei, meu primeiro destaque para chegar em São Paulo foi que eu fui nos Jogos Abertos do Interior. Jogos Abertos do Interior, para quem não sabe, é uma prova das melhores do Brasil. Na época era 9 de julho, Jogos Abertos do Interior. Eu com 17 anos, eu fui nos Jogos Abertos do Interior, num terreno que não era meu favoritismo, que eu sou bom em subida, era plano, e ainda assim eu fiz terceiro, medalha de bronze nos Jogos Abertos, com 17 anos. Nesse terceiro lugar, medalha de bronze nos Jogos Abertos, foi que me abriu as portas, porque todas as equipes queriam me pegar. E daí eu fui para Pirelli, onde eu comecei minha carreira na equipe da Pirelli em Santo André. Em Santo André eu fui campeão paulista de montanha, ganhei várias provas, fui vice-campeão da 9 de julho na Pirelli. Aí daí eu fui para a KPM do Rio de Janeiro, onde na KPM do Rio de Janeiro eu fui campeão da 9 de julho, campeão de montanha 2 anos seguidos lá na Volta da Guatemala, liderava uma montanha na Volta da Guatemala, com colombianos e tudo. Sabe, disputei várias voltas fora no exterior pela KPM. Ganhei provas muito de destaque na KPM, naquela época havia uma prova do Rio de Janeiro, chegava em Teresópolis, com muita montanha, sabe? E 2 anos seguidos eu ganhei aquela prova com todos os brasileiros, alguns estrangeiros que vinham aí. Eu venci aquela prova, que era uma prova duríssima. Subida do Corcovado, eu sempre me destacava mais em montanha. Prova de montanha eu me destacava muito. Campos do Jordão, venci. Foi tudo nessa época. E ingressei na Calói depois em 1986. Passei um ano na Calói, onde eu competia muito fora. Nós competimos mais fora que no Brasil. Viajamos para todos os lados do mundo aí. Volta da Bélgica, volta de Portugal, volta do Uruguai. Corremos na Suíça. Volta do Chile, que eu fui vice-campeão. Enfim, esse ano foi o ano que eu destaquei, que eu competi mais fora do Brasil pela seleção brasileira. Mas quando eu corri a Volta da Guatemala, pela KPM, o técnico da equipe da Reynolds, que hoje é o técnico da Movistar. Hoje o técnico da Movistar, que é uma das melhores equipes do mundo, a equipe do Valverde, era o técnico da Reynolds. Ele viu eu correndo lá na Guatemala e ele passou um ano mandando carta pra mim, é o que eu tava falando pra vocês, não sei pra quem tava falando, que a gente, na época, não tinha internet pra se comunicar, o telefone era uma coisa difícil, nem todo mundo tinha telefone residencial. Então eles mandavam carta pra mim, cada carta demorava um mês pra chegar, me convidando pra ir correr na Europa, que o meu ciclista estava na Europa, meu ciclista não era aqui, meu ciclista era na Europa. Foi quando eu decidi ir pra lá, pra Europa, e ingressei na equipe da Reynolds, na equipe onde tinha Pedro Delgado, campeão do Tour de France, tinha o Miguel Indurain depois que veio a ser 5 vezes campeão do Tour de France, era talvez a melhor equipe do mundo. Mas para mim teve muito problema de correr numa equipe dessa, porque eu não pude me destacar, porque eu trabalhava muito para esses campeões. Eu não tinha livre-arbítrio para correr por mim mesmo, livre para poder atacar e tentar destacar e fazer a minha competição. Eu era praticamente um gregário o tempo todo lá. Mas eu tinha uma condição muito grande, eu era muito jovem para ficar, sabe, para pensar melhor e ficar mais tempo lá. Eu deveria ter ficado mais tempo lá, eu poderia ter sido um grande corredor, como disse o Valien, assim, não vamos dizer assim, a nível de ganhar um Tour de France, não, porque na minha época tinha o Miguel Indurain, eu acho que ninguém bateria o Miguel Indurain, ninguém.
Mas eu poderia tentar, talvez, entrar entre os 10, entre os 5 no Tour de France, ganhar alguma etapa. Eu teria condição, sim. Porque muitas vezes, em montanhas lá na Europa, eu subia com os melhores ciclistas do mundo, certo? Que na época os montanheiros nem eram endurance, não era tão montanheiro, mas os melhores montanheiros do mundo, o Theo Nisse, que era um holandês que era campeão de montanha no Tour de France durante vários anos, com a camisa de bolinha Tour de France. Eu corri uma prova com ele de uma montanha duríssima, categoria especial, ele onde é que ele colocou o ritmo dele, e apenas 6 ciclistas só chegaram lá em cima com ele, eu estava entre 6 ciclistas, e cômodo ainda, conversando, tranquilo, não foi uma coisa que eu sofri muito para subir. Subi até com cômodo lá com ele. Então, eu tinha muitas condições, mas eu era jovem demais e não aceitei eu trabalhar de gregário para esses caras. Eu achava que eu tinha as condições tanto quanto eles, entendeu? Então... Não, quem sabe faz ao vivo, joga aqui. Isso. Deixa aí, ó. Pode falar que ele vai. Então eu não tinha muita cabeça, acabei vindo embora, porque eu não aceitei muito competir como gregário lá na Rennes. Mas eu deveria ter ficado mais tempo lá. Mas a gente, quando é jovem, faz muita burrada. Mas eu tive uma carreira muito boa, eu tive muitas vitórias aqui no Brasil, e o Valien é uma prova viva disso, porque as vitórias minhas não é questão de chegar, ele ganhou aquela corrida. Ganhar uma corrida é uma coisa. A ganhar da forma que eu ganhava, que marcava muito, entendeu? Pergunta para o Valien, que estava aí, que presenciou. Eu era muito agressivo e eu chegava e falava assim, não, hoje eu vou ganhar a corrida, vou tacar aquela subida lá e vou embora, vou ganhar a corrida, certo? Não era querer humilhar, eu respeitava meus adversários, mas eu falava porque eu tinha convicção de que naquela subida eu ia atacar, eu ia embora, ninguém ia me acompanhar, certo? Isso daí é uma coisa que serve para todos nós, todos vocês, todo mundo na vida, ter essa força e essa certeza que você tem que ir lá para vencer, tanto no ciclismo como depois na vida, depois do ciclismo, que você tem que trabalhar, você tem que montar um comércio, ou você tem que vencer na vida. Então, essa confiança toda que eu tinha me ajudava muito, que é uma confiança que todos os seres humanos têm que ter, para a gente não desanimar da vida e seguir o caminho mesmo depois no esporte, certo? Então, isso daí era muito importante na minha carreira, porque eu vencia provas assim que eu falava assim, não, eu vou correr aqui, mas eu vou aquela subida, eu vou atacar e vou embora e vou chegar escapado. Eu já planejava a corrida, já deixava para aquele momento certo e eu atacava e eu ia embora. Quando eu atacava, às vezes eu colocava até um passo forte para não atacar, que eu via que o pessoal já veio desgastado na subida, falava, não precisa nem atacar, só colocar um ritmo forte que ninguém vai acompanhar. Então eu ganhei umas provas muito importantes no Brasil dessa forma. Então quem correu comigo e viu a potência que eu tinha numa subida, então ficou muito marcante, assim, ó, o Gabriel Sabião tinha uma passada na subida que era muito forte, muito forte. No Brasil, eu acho que escaladores como eu e o Cássio Paiva Freitas, que foi campeão da Volta de Portugal, o Cássio foi um excelente ciclista, um grande ciclista, um fenômeno também, a gente tinha uma passada de nível europeu, a gente andava muito, 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 entendeu? Então minha carreira foi uma carreira maravilhosa, tenho saudades daí. Gostaria muito de voltar atrás, mas ninguém volta atrás, para poder fazer diferente, ficar mais tempo na Europa, ter sido um ciclista, quem sabe, assim, de Tour de France, de renome. Mas infelizmente não deu certo. Hoje eu estou aqui no Brasil, já com uma idade avançada, tentando às vezes passar um pouco da minha experiência para as pessoas que vão começar, para um ciclista que vão começar, ou até quem mesmo já é ciclista, já de categoria veterano, que queira aprender alguma coisa. Eu estou aqui disponível para poder transmitir um pouco do meu conhecimento para quem que seja. O Valien está aqui comigo, nós vamos estar tentando sair por essas cidades aí todas, fazendo palestra, divulgando o ciclismo. A nossa época maravilhosa que foi esquecida, que não tinha internet, ninguém divulgou. Então nós vamos estar divulgando isso daí. Eu vou estar aqui agora conversando com o Ravelli, o Valien também, campeão mundial, né, de militar, lá na África do Sul. Parabéns, Valien. O Ravelli nem se fala, 10 vezes campeão brasileiro de mountain bike, era um fenômeno. Cheguei a correr mountain bike, mas não chegava nem no chinelo dele, né? E eu tô aqui, gente, que qualquer pergunta que vocês fizerem aqui, tô aqui para responder, tá? Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Vamos começar esse bate-papo. Alguém quer fazer alguma pergunta aí primeiro? Antes de alguém fazer uma pergunta, eu já queria agradecer você, Sabião, pelo atender o convite, aí, ter vindo aqui.
Tem muita gente aqui, que nem o Fiotinho ali, por exemplo, não sabe, não tem nem ideia do que foi o ciclismo, né? Ele tá começando agora. Tá começando agora. Eu tenho aqui, como eu tenho uma cena que é o mais antigo, mais experiente aqui, vamos dizer assim, né, meu querido? Você é o mais experiente que está aqui. Né? Você não é enciclopédia. Por favor, faça a primeira pergunta para o nosso amigo aqui, você que... Eu tenho saudade, acho que ele vai poder falar alguma coisa do Camon. Camon. Deixa eu levar, ó. Vem aqui perto. Camon é da equipe Calói também. Por favor. É o Camon. O Camonzinho chegou a correr com a gente, né? Na mountain bike, até eu comecei a correr mountain bike, mas ele era um ciclista que tinha boa qualidade na prova de speed também, sabe? Um ciclista, excelente ciclista. Aí teve aquele problema dele de saúde, né? Um tumor no cérebro que acabou com a carreira dele, acabou até com a... Hoje ele está em outra dimensão lá, talvez vendo a gente. Camonzinho foi um excelente ciclista, com habilidade, sabe? Faltou um pouquinho de força para acompanhar o Ravelli, mas a habilidade dele era igual a do Ravelli, tinha grande habilidade no mountain bike. Só faltou a força que o Ravelli tinha na subida, que ele era mais velocista do que o Ravelli, ele era muito rápido, o Camonzinho, mas ele não tinha aquele torque para subir que nem o Ravelli tinha. E mountain bike já fala, bicicleta de montanha, né? A pessoa tem que subir. Mas era um excelente ciclista, uma pessoa maravilhosa, não tenho o que falar do Camon. Bacana, amigo, sempre alegre, né? Sempre brincalhão com a gente. Mas acho que os bons vão primeiro, né? O cara bom vai antes. Mas o Camon ficou na saudade. Isso você quer dizer que nós somos ruins, então? Nós somos raça ruim. Raça vai até as 90, aí o Valinho vai até os 90. Outra pergunta é... Eu tive a oportunidade de assistir em São Paulo as provas, quando era 9 de julho, era internacional. E era difícil, porque o pessoal vinha de Portugal, vinha tudo de fora. Inclusive nós tivemos aqui de Itu, o Carlos Edson Terassan, que venceu uma prova, que era muito difícil. Então eu queria que você falasse um pouco da 9 de julho nessa época. Olha, 9 de julho era um espetáculo nacional, né? 2 meses antes já a Gazeta Esportiva já começava a publicar, falando dos ex-campeões e das equipes, dos ciclistas, já era a prova mais importante do Brasil, a 9 de julho. A melhor clássica, né? É, a melhor clássica. Reunia todos os brasileiros. Na nossa época não tinha divisão de categorias, era todo mundo lá e acabou. A primeira 9 de julho que eu fiz segundo, eu corri pela Pirelli. Interlagos, foram 120 km de Interlagos. E aquela subida de Interlagos é muito dura. E subiu o pelotão tudo, eu fui segundo na chegada, sprintando com o Ailton, que era um fenômeno no sprint. Mas eu não era sprintista, eu era um escalador, eu era magrinho, levinho, entendeu? Mas fazer um segundo colocado na 9 de julho foi uma, sabe, foi uma vitória pra mim, pra todo mundo que viu, por causa que só tinha sprintista ali no pódio, só eu que era um escalador magrinho, sequinho lá no pódio. E aí o Davis Fernandes, de Limeira, ele na época falou pra mim assim: "Ê, Sabiazinho, nunca mais você faz outra dessa." Eu lembro até hoje, ele falou assim: "Nunca mais você faz outra dessa de subir no pódio na 9 de julho, né?" O ano seguinte eu fui ingressado pela KPM, e a 9 de julho foi do mesmo jeito, acho que 12 voltas em Interlagos, naquele subidão duro. Eu ataquei faltando 4 voltas, faltava 32 km que eu ataquei. O pelotão ficava a 8 segundos revezando para me pegar, 8 segundos dava menos de 200 metros. Durante 3 voltas e meia, o pelotão a 8 segundos. E não conseguia me alcançar e começou até a surgir apostas lá. Próximo que na próxima volta pega. E começou até a rolar a aposta. Na próxima volta pega, não pega, pega, não pega. No final, na última subida, eu abri e ainda cheguei com 47 segundos. Então eu ganhei uma 9 de julho assim, espetacular, porque ninguém ganhou uma 9 de julho no Interlagos, com a subida escapado com um pelotão de 500 ciclistas. Entendeu? Então não é fácil fazer isso daí, foi uma coisa absurda, entendeu? Aí meu nome foi lançado ali depois dessa 9 de julho que eu ganhei. Tinha até uma feira na frente lá que vendia peças. Não, tinha 10 mil pessoas assistindo esse dia na 9 de julho. 10 mil pessoas assistindo essa 9 de julho, sabe? Foi um espetáculo. Foi em 1983. Tinha 3 anos. Então, Por isso que você está sabendo agora. exatamente, nós estamos aqui para falar dessas épocas que muita gente não conhece. É isso que nós estamos falando, as memórias do ciclismo. Porque essa época o ciclismo era um ciclismo forte no Brasil. Não porque não tinha ciclista bom hoje. Os ciclistas lá tinham bastante competição. Além de ciclista bom, tinha competições. Hoje não tem mais competição, entendeu? Então nós tínhamos muita competição na estrada.